A Michele Takal. Takal, que é dona e proprietária, né? Empreendedora e proprietária da Takal Takal Estética. Bem-vinda. Obrigada, gente. E agora, já que a gente tá falando tanto de autoestima, você tá maravilhosa hoje, viu, Thalita? Linda. Obrigada. Perfeita, gente. Olha isso, essa mulher. Do Ricardo eu não posso falar muito, né, gente? Mas ele também tá bem, né? Vamos Ele tá dizer elegante, assim. tá Tá elegante, magro. tá bem, tá bem, tá bem. E é isso que a gente faz, na verdade, né? É a gente poder trazer esse bem-estar para as nossas pacientes dentro da clínica, a gente trazer essa alegria. Porque às vezes a gente fala assim, mas uma roupa, aquilo, mas pra gente, principalmente para as mulheres, é uma coisa que incomoda bastante, principalmente quando você é mãe, né? Porque a gente sabe que quando a gente é mãe, a autoestima fica um pouquinho lá embaixo, principalmente logo depois que você tem um bebê. E isso é um prazer, gente, cuidar de mulheres, transformar mulheres. Para eu conseguir transformar mulheres, eu me transformei. E tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é: pessoas curadas curam pessoas. Então eu me curei para que hoje eu conseguisse curar centenas de, acho que milhares, talvez, alguns mil aí de mulheres que já passaram pela minha clínica. E legal o que você falou, né? Essa sua frase, porque realmente, né? Eu só consigo ajudar o outro se eu fizer por mim antes. As pessoas falam muito, né, de amar, né? Tem aquelas pessoas que amam todo mundo, só não se amam, né? E eu costumo falar para essas pessoas que, na verdade, o que você está entregando não é amor, né? Você está entregando um olhar mais carinhoso, atenção e tal. Não está entregando amor, porque se você não sente em você o que é o seu amor, como que você pode entregar alguma coisa que você não sente? Que não Percebe? experimentou. Que não experimentou. Né? E você falou que foi curada. Foi. Fala um pouquinho dessa cura, pode? Conta essa história para nós. Posso. Desde pequena, na verdade, eu sempre tive muitos altos e baixos, né? E eu saí da casa dos meus pais muito cedo. Eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha 12 anos. Quem cuidou de mim foi minha avó. Então, assim, a referência de mulher e mãe sempre foi a minha avó, pra mim. Eu tive meu primeiro filho, eu engravidei com 14 anos. Então, Bem novinha. muito nova. Então, assim, eu fui literalmente, assim, no fundo do poço. E muitas pessoas, quando você está no fundo do poço, elas querem te afundar muito mais, né? É muito difícil você se levantar. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, mas para mim fez muita falta de uma mulher, uma referência de mãe, né? A gente sabe que, principalmente para menina hoje ou para mulher, a gente precisa dessa referência, né? E eu não tive muito isso. Então foram muitos anos assim sendo maltratada por coisas que também talvez eu admiti ou eu não tinha como me posicionar. Muita experiência, né, naquele momento. Exatamente. Então vocês pensam, uma menina de 14 anos cuidando de um filho sozinha. Sozinha não, porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram bastante. Minhas tias, minha avó, enfim. E os Mas anos a responsabilidade era maior sua mesmo, como mãe, né? Era. Tive a ajuda da avó do meu filho também foi essencial, né? Então eu tive muitas mulheres de garra, muitas mulheres guerreiras que estavam ali do meu lado, mesmo eu não tendo o amor, no caso da pessoa que eu mais precisava ali no momento, né? Então quando eu tinha, gente, foi uma batalha, né? A gente sabe, porque hoje se uma menina ela tem um filho cedo, já é muito difícil. Vocês imaginam isso há 25, 26 anos atrás? Então foi uma barra de verdade. E eu fui crescendo, eu fui me construindo, eu fui passando por altos e baixos. Eu te falei, né, quando eu estava grávida, que eu trabalhava de garçonete, do lado do meu apartamento onde eu moro hoje. E eu falei pra minha prima assim, um dia eu ainda vou morar aqui. Imagina, gente, uma menina de periferia, 14 anos, grávida, falar, vai morar num apartamento desse? Como? Cocriando. Parabéns, né? É isso E não aí. é assim, hoje eu sou top. Hoje eu tinha Jesus na minha vida. Então, tudo que eu consegui foi através dele. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que é top pra você? O que é top? É. Eu acho. O que é ser top? Uma mulher? Ou ser Não, top? você falou que você não é top. Pra gente. É muito Só pelo top. que você passou. Não, sim, sim. Foi altos Percebe? e baixos. Hoje eu sei a mulher que eu sou, né? E eu sei no que eu me transformei.
Eu tive que passar por todas essas situações para que eu me curasse e me transformasse na mulher que eu sou hoje. Eu tenho consciência e eu tenho muito orgulho por isso também, né? Mas óbvio que a gente sabe que é uma construção. E quando eu comecei a trabalhar, que as coisas... Eu falo muito de ego, porque quando eu comecei a trabalhar, que as coisas começaram a dar muito certo, aí eu falei assim, não, vou montar várias clínicas, hoje eu vou ser a top, a poderosa, né? E às vezes você fala assim, não, vou dar conta, vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou montar... Eu tive uma clínica aqui na Paulista, antes da pandemia eu tava com uma clínica na Barra Funda e uma na Paulista. E a da freguesia, que, né, é a minha matriz, foi onde eu comecei, foi onde eu nasci e é onde eu vou permanecer, acredito que por muitos anos. Então, assim, você fala assim, ego, porque você fala assim, não, eu posso, eu consigo, tal, mas a gente esquece de quem cuida da nossa vida, né? Então, eu falava assim, não, eu vou conseguir. Eu sou top, eu sou poderosa, eu consigo sozinha. Às vezes a gente não consegue abraçar o mundo sozinha. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu conheci Jesus na minha vida, foi através dele. Hoje eu vou na igreja, mas eu não estou falando de religião, estou falando de você entregar a tua vida espiritual, né? Não importa de onde você vem ou aonde você vai, desde que você saiba que Jesus manda em tudo, né? E sem ele nós não somos nada. Então foi através disso que eu comecei a aprender as coisas. Eu fui no fundo do poço, de novo. Eu perdi todas as minhas clínicas. Eu quase fechei a Tacal. Então, Mas por conta desse período da pandemia? Não. Depois da pandemia, gente, olha só, a Tacal vendeu horrores. Muito. E foi aí que eu conheci você, né, Ricardo? Sim. Depois da pandemia, né? Você fez os treinamentos. Fiz, gente, fez sou uma nova mulher. Olha só, se hoje eu sou essa mulher, vocês também têm muito a ver com isso, né, gente? Porque vocês abriram meus olhos e me fizeram acreditar e me curar, né? Vai ver, porque a gente passou por uma cura também, né? Mas como Com o podcast certeza. não sou eu que estou sendo entrevistado, eu nem vou falar da minha cura, a Tá não vai falar da Dá. dela, mas é isso. É um curando. E é um Sim. ciclo. Percebe? É um ciclo. E foi uma conexão muito top pra mim e ao mesmo tempo muito dura, né? Porque foi a hora que a minha ficha começou a cair sobre a religião que eu frequentava, sobre as pessoas que estavam ao meu lado, sobre os amigos que estavam ao meu lado. Na pandemia a gente fechou a clínica, 2 clínicas, eu fiquei só com a da freguesia, mas mesmo assim foi assim de vento e polpa. Foi aí que eu decidi montar uma clínica um pouquinho mais barato, com um preço acessível na periferia, porque ainda é o meu sonho ter uma clínica com preço mais acessível na periferia, para que várias mulheres possam se cuidar. Porque assim, não é só uma gordurinha, não é isso, mas quando você faz uma drenagem, você faz uma massagem, aquele conforto, aquela conversa com a cliente, já vale muito a pena. Então, quando você dá um resultado daquele que a paciente fala assim, meu Deus, Tacal. Eu olho e falo assim, olha, sempre quando eu entro dentro da minha sala para atendimentos, eu falo, Jesus, que o Senhor me guia para que eu traga autoestima para minha paciente, não que seja sempre pelo meu ego. Porque às vezes você fala, não, eu quero dar mais resultado. Olha, consigo aumentar um pouquinho mais a máquina para dar mais resultado. E não pode ser assim. Né? Você tem que fazer pelo ego e pela paciente, né? Tipo, não pelo ego, pela paciente, para que seja uma coisa bacana para ela. Porque para você entregar o seu corpo na mão de qualquer pessoa, gente, é muita responsabilidade minha. E assim, eu falo assim, meu Deus, como essa mulher confia em mim? Para que eu consiga dar um resultado desse. E eu fico feliz, assim, ó, desde quando chega uma paciente que a gente deixa a perna dela na drenagem, uma fina e uma mais inchada, quando eu vejo, eu falo assim, meu Deus, cara. E é isso que eu tento passar para minhas colaboradoras dentro da clínica. Eu não escolhi a estética me escolheu. Então, hoje eu entendo, óbvio, eu tenho meus filhos, eu tenho, né, que dar o que comer, eu cuido dos meus filhos sozinha hoje, mas assim, é muito mais do que dinheiro. Você tá ali porque você tem o dom, porque é o dom,
Você tem o dom para uma coisa, a Thalita tem para outra. Eu nunca vou ser psicanalista na minha vida, gente, pelo amor de Deus. A gente acaba sendo, Você né? que pensa. A gente acaba sendo, né? Um pouquinho, né? De Na hora que a terapeuta. pessoa tá ali, deitadinha, entendeu? Porque É com muito. certeza A seu você mercê. ouve muitas histórias, Muito. né? Muito. Antes de entrar nas histórias, você falou um negócio bem interessante. Eu gosto de pegar, você sabe, né, como que eu sou, eu gosto de pegar as palavrinhas. É que você falou, não sei como que as pessoas confiam. Eu sei como. Você quer saber? Lógico. Hã? Será que o pessoal quer saber também? Claro, gente. Ó, elas confiam em você porque você confia em você. Exatamente. Percebe? Sua autoestima tá legal, você... E autoestima, quando eu tô falando, autoestima dentro do teu profissional. Não que você fala assim, mas tinha momentos que não tava legal, né? Sim. Ou no relacionamento, com a família. Mas lá, você era poderosa. Você era top. Sim. Né? Por isso que quando você falou, né? Você era top, era poderosa. Né? Então, é aquele negócio, quando a pessoa vê a top, a poderosa, eu me entrego. Se ela confia, eu me entrego, eu confio. E é isso. Exatamente. Né? Então, todas as pessoas que confiam em você, né, só percebe, pô, a minha confiança em mim mesmo tá show. Né? Confio bastante no meu trabalho. Quando as pessoas me falam né, você é isso, você é aquilo, eu falo, as pessoas podem falar o que quiserem de mim. Agora, elas não podem falar que eu não sou uma boa profissional. Isso eu não aceito, porque eu me dedico. Porque é muito bom, é muito gostoso você ver que você pode, através das tuas mãos, né, melhorar uma celulite, que para você falar assim, é só uma celulite. Não, para ela é muito mais do que Existe uma uma celulite. história atrás dessa celulite. Exatamente. Exatamente. Muitas mães, gente, eu adoro atender mãe. Às vezes elas me mandam um abdômen assim, mais flácido, com estria. Eu falo, ai, que abdômen gostoso. Elas falam, como assim? Porque eu vejo, eu falo assim, nossa, eu vou conseguir dar um bom resultado num abdômen como esse. Sabe? É muito gostoso. Isso pra mim é muito prazeroso. E é o que eu amo fazer. Gostaria muito que minha filha, né, seguisse os caminhos, mas vai ser o que ela decidir. Mas é muito bacana. Vai muito além de autoestima. É um cuidado. É um cuidado da gente com elas. E hoje eu trato minhas pacientes da mesma forma que eu gostaria de ser tratada, em qualquer lugar. Principalmente dentro de uma você clínica. Se ama, e a forma como você ama elas, você sabe exatamente o que elas necessitam e o que você está entregando para elas. Gente, eu não consigo fazer uma consulta de 30 minutos. Eu não consigo. Porque vira uma conversa bacana. A minha sala de avaliação, hoje, eu tirei a minha mesa. Eu falo que é de frente com a Tacal. Porque eu pus um sofá para paciente sentar de frente comigo. Porque é uma conversa. E tem que ser. Porque é ali que a pessoa vai ter a total confiança em entregar, às vezes, que para ela é uma dor muito grande. Então é ali que elas me falam, olha, isso me incomoda. Então eu falo para minha funcionária, olha, deixa 1 hora, 1 hora e meia. Porque se for rápido, tudo bem. Mas se for uma paciente que a gente tem que conversar e saber, porque você tem que saber a dor, o porquê que causou aquilo, né? O emocional hoje é tudo. Gente, o emagrecimento, se você não tiver com o emocional bacana, você não vai emagrecer. Eu posso fazer o melhor tratamento da minha clínica em você, Thalita. Se teu emocional, se você não estiver bem, se você não estiver dedicada, você não vai ter um resultado bacana.